Botafogo, rapaz. Oh, meu pai do céu. Tô falando isso porque só faltou o Botafogo para que a gente, então, pelo menos, já tivesse um time na semifinal, um time brasileiro na semifinal. Infelizmente, eu tenho que iniciar esse vídeo aqui falando da partida pífia que o Botafogo fez. Botafogo longe de ser aquele time da Libertadores passada. Mas aí cabe até um vídeo em separado, mas eu não vou fazer esse vídeo em separado para falar do Botafogo. Até porque dá pra gente entender o porquê que está acontecendo isso com o Botafogo. E antes que você, torcedor botafoguense, fique achando que é apenas mais um querendo falar aqui que o Botafogo tá assim, que o Botafogo tá assado, eu já fiz vídeo sobre isso. Eu já debati esse assunto, ou vários assuntos que envolvem o Botafogo. O problema tá fora de campo. Enquanto não resolver, enquanto não arrumar a casa fora de campo, vai ter problema dentro de campo. Por exemplo, você passa 3 meses para contratar um técnico. Aí contrata o Renato Paiva. Nada contra o Renato Paiva. Mas custou demais a contratar um técnico. Aí vai para o Mundial. Ao terminar o Mundial, dispensa o treinador. Aí passa mais um bocadinho de tempo, lógico, não foi os mesmos 3 meses, faz uma aposta. Uma aposta arriscada. Porque assim, eu também falei sobre isso, fui até muito criticado, porque eu estava agorando o novo técnico do Botafogo. Também nada contra o David Ancelotti. Mas percebe que esse cara não tem estofo, não tem lastro para treinar um time de camisa pesada com uma tradição altíssima. Percebe? E aí no meio do ano eu vou atrás de um técnico para eu fazer uma aposta. Porque eu acredito que no meio do ano, com a temporada na metade, transcorrendo, ele vai chegar, vai arrumar a casa e vai dar tudo certo. Pronto. Tá aí. Uma eliminação nas oitavas de finais da Libertadores. Não que isso seja o fim do mundo, claro que não. Até porque a eliminação ou classificação, ela tá dentro do pacote. Tá dentro do pacote, ela é aceitável. Agora, a forma como foi é que é questionável. Faz 1-0 no Newton Santos e vai jogar na tal da altitude. Ah, tu quer dizer então que foi a altitude que eliminou o Botafogo? Não, eu estou querendo dizer que a altitude foi um elemento a mais que fez o Botafogo ou contribuiu para a eliminação do Botafogo. Porque o Botafogo praticamente só viu a LDU jogar. O Botafogo teve lampejos de um time que precisava ter pelo menos o empate
para poder sair classificado. Ou, se quisesse levar para o pênalti, para a disputa de pênalti, não tomar o segundo gol. E é isso, cara. É lamentável, tá? Então, para mim, eu continuo afirmando que o filho do Ancelotti é uma aposta, ou foi uma aposta arriscada que o Botafogo fez para ter ele como seu técnico. Aí você pode dizer o seguinte, para fazer aqui uma comparação, porque sempre tem as comparações. Ah, mas e o Felipe Luiz, que está no Flamengo? Mas o Felipe Luiz, mesmo que de forma mínima, teve uma experiência ali no Sub-17, no Sub-20. O Felipe Luiz tem uma identificação com o Flamengo de uma certa forma. Se não tinha no passado, passou a ter recentemente. É um pouquinho diferente, apesar do Felipe Luiz também ser inexperiente como técnico profissional, de plantel, de elenco profissional. Então tem uma certa diferença aí, tá? Só para não ficar aqui nessa história de comparações baratas. E aí pagou o preço. Agora vamos ver o que vai acontecer na Copa do Brasil e no Brasileirão. Vamos lá, tá? Mas aqui nós temos a definição, conforme vocês estão aí presenciando, das quartas de finais, que vai acontecer no mês de setembro. Não sei a data exata, já até foi falado, mas me foge aqui da memória agora, mas eu diria para vocês que será ali no meio de setembro. Tá? E tá aí, ó. Do lado direito, aqui, do meu lado direito, né, você tem o Flamengo, que vai jogar com o Estudiantes. Flamengo saindo novamente para decidir fora de casa. A outra, também do chaveamento do Flamengo, tem o Vélez jogando com o Racing, um clássico argentino. Ou seja, se o Flamengo pensa em chegar na final, ele vai ter que passar por 2 argentinos. Bem, do outro lado, a gente tem então o São Paulo, que se classifica em cima do Atlético Nacional, nos pênaltis, é verdade, mas se classificou, é o que importa, que poderia fazer um clássico brasileiro. Não, vai jogar com a LDU, que passou sobre o Botafogo. E esse talvez para mim o maior jogo, tá? Por tudo, né? Pelo peso das camisas, pelo histórico dos dois clubes, pelos confrontos recentes na própria Libertadores. Nós vamos ter então River e Palmeiras. Agora sim o Palmeiras vai ter um rival à altura. Então ele sai do 8, né, que foi a moleza Universitário, onde o Palmeiras fez o resultado já no Peru, né, e veio só administrar em casa para garantir a classificação. Agora vai jogar um time que dispensa comentários sobre questões, principalmente quando o assunto é coração, paixão, raça. Então, né, o Libertad ainda conseguiu levar o jogo para os pênaltis lá no Monumental de Nunes, mas acabou prevalecendo a força, né, do River Plate. Então tá aí, ok? São Paulo e LDU, River Plate e Palmeiras, Vélez e Racing, e Flamengo, Estudiantes ou Estudiantes e Flamengo. Promete, promete e promete muito, e muitas emoções estarão por vir. Abraço!